Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. E hoje eu tô fazendo um vídeo que é totalmente continuação do último. A história do Continente da década. Então, depois que começou o Brasileirão, aquele jogo contra o Cruzeiro, eu mostrar o Brasileirão em si. A gente ganhou depois em casa da Chapecoense. Depois do jogo contra o Chapecoense, o Fluminense fora. Aí pegou o Palmeiras em casa e perdeu de 2-0 em casa pro Palmeiras. Que o Fluminense tinha parado em 0-0. Aí perdeu de 3-1 fora do Grêmio. E aí perdemos de 3-1 fora de casa pro Grêmio, galera. Infelizmente aí, né? O gol do Corinthians foi esse. Depois o time enfrentou fora de casa o Joinville, ganhou de 1-0 com o golaço do Jetson. Aí o time ganhou de 1-0 em casa, de 2-1 em casa do Inter. Aí o Corinthians já tava melhorando, já estava eliminado da Libertadores. O time ia jogar a Copa do Brasil, mas como 2013 pra frente, os times que jogaram a Libertadores no mesmo ano, os times que jogavam a Libertadores no ano, chegava já nas oitavas. Tanto que o Corinthians em 2012 nem jogou a Copa do Brasil, porque quem disputava a Libertadores antes de 2013 nem ia pra Copa do Brasil. Aí ganha de 1-0, de 2-1 em casa do Figueirense. Enfim, o time melhora muito. Vence muitas partidas seguidas. Até então o líder era o Atlético Mineiro, né? Esse ainda é jogo contra o Figueirense, né? O líder até então era o Atlético Mineiro. O Corinthians começa a ameaçar o Atlético, começa a chegar ali perto. Vence vence a Ponte Preta em casa. De 2-0 com o gol do Jadson e esse do Wagner Love. Então, galera, depois do jogo do Inter, o Corinthians não enfrentou o Figueirense, enfrentou o Santos fora de casa e perdeu de 1-0. Aí ganhou da Ponte Preta. Aí o time empatou fora de casa em 0-0 com o Goiás. E depois desse empate, enfrentou o Atlético Paranaense jogando em casa e ganhou de 2-0 com gols do Elias. Com gols de Elias. Esse daí, né? Um golaço de falta de bem longe do gol do Jadson. Foi sem querer, mas foi um golaço. Aí enfrentou o Flamengo fora de casa. Já era um teste maior, né? O Flamengo fora de casa, mas foi fácil. O Corinthians ganhou de 3-0 com gols do Elias, que esse daí que já mostrou, né? Gols do Elias, do Wendel e do Jetson. Aí o time começou a ameaçar mesmo. O líder Atlético Mineiro aí tinha um confronto. Se o Corinthians ganhasse, era líder. E foi lá e ganhou. Ganhou em casa do Atlético Mineiro, com o Walter fazendo um jogaço e o Malcom foi lá na frente fazendo gol. O Corinthians ganhou o Atlético Mineiro em casa de 1-0. E aí empatou em 1-1 com o Coritiba. Quer dizer, se eu não me engano, essa vitória contra o Atlético Mineiro, o time só deu uma encostada, né? Aí com esse empate o time, não, acho que continuou líder mesmo. Enfim, aí o time já ali pertinho da liderança ganhou do Vasco da Gama por 3-0 com gols do Renato Augusto. Do Gil. Pra mim, os 13 gols foram do golaços. O
terceiro gol pra mim foi o mais bonito. Olha que jogadaço. Ali já tava nascendo. Quer dizer, já tinha nascido, né? Tava só sendo implementado mesmo o estilo novo do Tite de jogar. Porque ele foi lá pra Arábia. Brincadeira, nem lembro pra onde ele tinha ido. Ele foi pra um lugar lá e voltou com um aprendizado absurdo. Então ele tava com muito mais. Ele tava com um aprendizado maior e transformou o Corinthians numa máquina em 2015. A gente até empatou com o São Paulo no Morumbi de 1-1. Também ganhou de 4-3 o Sport em casa num jogaço. Esse aí já era líder já. E era finalzinho do primeiro turno. Esse aí foi a penúltima rodada do primeiro turno, se vocês não entenderam até agora. 18ª rodada do primeiro turno, tem 19, né? Esses foram os gols aí do 4-3. Já foi mais ou menos o primeiro turno inteiro. Esse vídeo aqui já foi o primeiro turno inteiro. Também teve esse gol contra. E o quarto gol foi um gol de pênalti do Jadson aos 39 do segundo tempo, que tava 3-3. O jogador do Sport dá uma vacilada muito grande, porque ele literalmente abre o braço. E aí Jadson manda pro gol. Até acho que foi o mesmo zagueiro que fez o gol contra. Imagino o tão ruim que ele tem feito a pontuação no cartão esse dia. Tem um gol contra, mais um pênalti, enfim. Aí, o último jogo do primeiro turno, o Corinthians ganhou fora de casa de 2-1 da Avaí com dois golaços do Luciano. O primeiro foi esse daí. E o segundo já foi mais lá pro final do jogo. E foi de virada isso aí, tava 1-0 pro Avaí. Aí o Luciano empatou, aí o primeiro tempo terminou 1-1, aí no finalzinho do jogo, com 43 do segundo tempo, com 42 do segundo tempo, o Luciano virou. E aí vem o segundo turno. Mas antes do segundo turno começar, logo em seguida do jogo contra o Avaí, o Corinthians... E depois do jogo contra o Avaí, o Corinthians pegou o Santos na Vila Belmiro pelo jogo da ida das oitavas. E como o Santos não estava na Libertadores, né? Então o Santos entrou na Copa do Brasil ainda antes e foi buscando até as oitavas. E passou, aliás, o Santos chegou na final da Copa do Brasil, porque passou pelo Corinthians. Nas oitavas o Corinthians tava na Libertadores aquele ano, né? Tinha jogado a Libertadores, né? Que tinha sido eliminado pelo Guarani. Então entrou lá já nas oitavas. E aí o Santos, no jogo da ida, ganhou de 2-0 na Vila. Eu tenho minhas controvérsias se esse gol estava impedido. E o 2-0 foi do Marquinhos Gabriel. Sem participação ativa na jogada. Gol legal, confirmado. E depois de perder de 2-0 na Vila, o time vai lá e me faz o trabalho de tomar 2-0 no Itaquera também. E aí o Corinthians foi eliminado. Brincadeira. Tomou 2-0 com o gol do Gabriel. Esse gol aí. E outro do Ricardo Oliveira, mano. Olha o segundo gol aí. Cara, que falhazinha ridícula, hein? Nossa, aquele outro nem foi uma falha de defesa. Essa aí foi uma falhazinha escrota. Uma falhazinha simplesmente ridícula. E aí... o Corinthians jogou o jogo da ida. Aí jogou contra o Cruzeiro, pra jogar o primeiro jogo do primeiro turno. Aí depois desse primeiro jogo do primeiro turno, o Corinthians jogou do segundo turno, primeiro jogo do segundo turno. Aí o time foi eliminado na Copa do Brasil jogando o jogo da volta e só tinha o Brasileirão. E o time já tava na liderança do Brasileirão, né? Mais uma vez o segundo gol do Santos aí. Parecidos os gols. E aí só aos 27 minutos do segundo tempo que o Corinthians conseguiu fazer um gol. Mas não adiantava mais nada. Isso aí só diminuía pra 4-1 no agregado. Isso não adiantava absolutamente nada. E aí, voltando ao Brasileirão. Logo após a eliminação em casa pro Santos. Mais uma eliminação em casa, 3 no ano. O Corinthians acordou no Brasileirão ainda mais. E foi liso pro resto do Brasileirão. O Corinthians logo em seguida daquele jogo enfrentou a Chapecoense fora de casa. E foi lá e enfiou 3-1, né? Fora de casa. O primeiro gol foi esse do Elias aí que tá passando, né? O segundo gol foi esse do Wagner Love.
E o 3-0 foi num pênalti sofrido pelo Rildo, batido pelo Jadson, que fez o gol. Pênalti claríssimo, né? Muito claro esse pênalti, o cara empurrou. E aí, né, nesse pênalti aí, saiu o Chapecoense 1, Corinthians 3. Jadson mandou pra rede. E logo após isso, o Corinthians enfrentou em casa a equipe do Fluminense. Eu quero muito já terminar 2015 aqui, nesse vídeo. Tá meio complicado. 2016 também vai ser um ano meio bosta, mas ó. O Corinthians em casa pega o Fluminense e ganha com gols de Marcial. Esse aí do Marcial que acabou de mostrar. E um do Ralf. E ali em Itaquera era Corinthians 2, Fluminense 0. E aí chegava o derby, que nós só tinha se ferrado contra o Palmeiras esse ano. Em clássicos em geral a gente só tinha se ferrado. O São Paulo tinha dado uma ajuda, né? Mas enfim, aí a gente pega o Palmeiras fora de casa, toma 1-0. Faz 1-1 com o gol do Guilherme Arana. Primeiro gol da Arana com a camisa do Corinthians. Primeiro gol da Arana no profissional foi logo contra o Palmeiras, um derby. Aí, com um gol contra do Amaral. Que ainda tem gente que acha que esse gol foi do Wagner Love, mas não, esse gol foi do Amaral mesmo. Dá pra ver no replay que foi, a bola não passou nem perto do pé do Wagner Love, só do ângulo que a câmera tá que dá pra ver. E aí o Corinthians toma 2-1, faz 2-2 com aquele gol contra do Amaral. Toma 3-2, o primeiro tempo termina 3-2 e aí o 3-3 sai no segundo tempo. Um gol de cabeça do Wagner Love. É meio estranho de ver, mas o Felipe cabeceia a bola torta. O Felipe cabeceia torto, ela vai na cabeça do Wagner Love e entra. Aí o Corinthians enfrenta em casa o Grêmio. Empate em 1-1 com o gol do Renato Augusto. E o Corinthians tava meio que forçando, mano. O Corinthians tava forçando pra alguma coisa dar errado esse ano. O Corinthians tava indo bem no Brasileirão, mas tinha eliminado de tudo. E era uma expectativa grande pra Copa do Brasil. Mas o time vai lá e me faz o trabalho de ser eliminado. E aí, a gente ganha em casa do Joinville de 3-0 com o gol do Malcom. Que é esse daí, né? O gol do Malcom. Primeiro tempo termina só 1-0 mesmo. Aí, no segundo tempo, sai gols de Wendel e Wagner Love. Olha o gol do Wendel aí. E aí, depois o gol do Wagner Love aí. Vocês verem, reverem e curtirem esse gol. Aí o Corinthians enfrenta fora de casa o Chorolados, né? Os Chorolados. Fora de casa e perde de 2-1. O time abre o placar com o gol do Malcom e leva a virada. E aí, pra se vingar a Copa do Brasil, o Corinthians enfrentava em casa a equipe do Santos. E com 2 gols do Jadson,